bem com vocês? Hoje, com uma entrevistada aqui super querida, talvez vocês possam lembrar dela lá nos anos 80, já entregando a idade. Nossa, a idade. A Tati Pinheiro, seja bem-vinda, Tati. Obrigada, Marta, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E a Tati, hoje, ela se coloca como mentora de autoconhecimento. Sim. Ai, olha só. Mas lá nos anos 80, ela teve o sucesso, né, com os Abelhudos. Exatamente. Eu participei da primeira formação dos Abelhudos, que foi da música O Dono da Terra. Uhum. Vê qual é o nome do dono da terra, inventor do céu e do mar. Muito bem. Olha E depois só, fiz gente, ainda que lindo. vários trabalhos para o Japão, de bossa nova. Fiz alguns trabalhos solo no Brasil também. Mas aí a vida da gente vai seguindo outros rumos, né? Isso, não, veja bem, é isso que a gente quer saber, porque a gente gosta, aqui na Energia Estelar, principalmente no podcast, né, quando a gente faz, mas aqui no programa, é para explicar para muita gente que todo mundo nasceu com uma energia de estrelinha dentro de si, né? Só que essa estrelinha, quando nasce, depois vai desenvolvendo, vai tendo uma jornada do herói na Terra aqui, né? E aí, qual foi a sua jornada, né? De repente, você estava na música e da música foi para bossa nova e depois, Então, eu sempre fui uma buscadora, assim, eu sou uma buscadora inata, né? Parece que eu nasci questionando o mundo e um sentimento de não pertencimento, que agora, enfim... Isso é típico das ovelhas púrpuras. Eu chamo agora de ovelha púrpura. Mas, assim, durante muito tempo, você, vivendo nesse estranhamento, você vive infeliz, né? Você tem um vazio existencial. Eu fiz faculdade de comunicação, porque eu sou muito comunicativa, então fiz faculdade de jornalismo, relações públicas, trabalhei nessa área há muito tempo. Acabei me pós-graduando em marketing. E aí, quando eu engravidei, eu acho que aquela coisa da maternidade, eu fui voltando à minha essência, dei uma parada, né? Porque eu sou uma pessoa acelerada, e aí com a maternidade eu dei aquela parada e eu me reconectei com a música. E eu comecei a dar aula de música para bebês. Olha, como é que foi isso? É muito legal, né? Eu fiz uma pós em musicoterapia, mas, na verdade, o trabalho... Eu fui fazendo um trabalho empírico. Na verdade, foi o seguinte, eu estava desempregada, e aí os pais, as mães dos amiguinhos do meu filho, disseram, Tati, mas você é cantora, faz uma roda de música e tal. E eu, gente, mas é muito sério, trabalhar com bebê, né, e tal, escorpiana, imagina, né, muito sério. Na profundidade. Não, mas faz só uma coisa divertida. E aí eu fui além, eu fui buscar... Marta, eu comecei com 4 alunos, que eram os amiguinhos do meu filho. No final do ano eu tinha 56 crianças, em vários horários, transitando no meu prédio. É claro que o síndico me chamou a atenção, né? Tive que ir para uma sala comercial e aí eu tive meu espaço. Foi o espaço Tati Habitat durante 8 anos, com a música sendo utilizada como recurso para o desenvolvimento de bebês e crianças pequenas. Olha que só, e você vê que interessante, né, essa história dos seres estelares, porque a geração anterior, né, dos nossos pais, sempre teve aquela ideia da linearidade no sentido de, olha, eu vou ser bancário, serei bancário por 30 anos, né? E você vê que você transitou por... Não, eu sou o oposto disso total, assim, né? Total. Olha, vou falar então mais um pouquinho. Porque, assim, na verdade dá para escrever um capítulo, é um livro com um capítulo de cada experiência minha como profissional. Mas, enfim, depois desse tempo todo trabalhando, né, com comunicação, aí virei empresária. E aí, na época, um pouquinho antes da pandemia, eu acho que eu já estava me sintonizando com o que vinha acontecendo. E eu falei, eu preciso tirar... Eu estava com auge do transtorno de ansiedade. E eu falei, eu preciso tirar um tempo para mim. Aí eu até brinquei com meu marido. Eu falei, eu sei que ano sabático é coisa para rico. Mas, assim, eu preciso de um ano sabático. Não, com certeza não. Eu falei, eu preciso, porque senão eu vou surtar, eu não estou bem. E ele falou, não, tudo bem. Isso foi em janeiro. Em março começa a pandemia. Ou seja, eu estava completamente já conectada com o que vinha ali, né? Todos nós tivemos um ano sabático, forçosamente. E ali eu comecei a buscar. Eu já era reikiana, já era terapeuta floral, mas ali eu comecei a buscar mais e acabei que
minha busca louca, né, por me encontrar, por encontrar um sentido na minha vida, e como eu já tinha toda a minha vivência com a música, com a comunicação, eu comecei a fazer lives no Instagram e no YouTube. Olha só. Pois é, quero até convidar todos aqui para o meu canal do YouTube. Temos uma live com você. Sim, lindíssima lá. Os portais, tem coisa lá que eu não falo em qualquer lugar, não. Porque eu sou cliente da Marta também, né, gente? Além de fã e amiga, eu sou cliente dela. E Marta foi uma das minhas primeiras convidadas lá no meu canal aqui do YouTube, né? E, enfim, então, quando eu fui ver, eu já estava como apresentadora. A minha vida vai assim, manda entendeu? Seu arroba, como que acha? Tati Pinheiro Oficial. E aí, assim, o que tem várias playlists bem legais, mas se vocês quiserem encontrar especificamente essa entrevista que eu fiz com a Marta, tá na playlist Momento do Despertar. Tem a Marta, tem outros tantos convidados muito bacanas, todos especialistas da área de espiritualidade, da área de autoconhecimento, terapias holísticas, né? E aí, hoje, por que eu me coloco como mentora de autoconhecimento? Estou, inclusive, fazendo palestras. Até amanhã eu vou fazer uma com a Meire Yamaguchi, que ela me convidou aqui em São Paulo no Ibra Work. Porque eu fui quebrando tanta cara e eu fui descobrindo tantas coisas que eu falei, meu Deus, o autoconhecimento é a chave de tudo. Você ganha tempo quando você busca o autoconhecimento. Se nós tivéssemos uma disciplina na escola de autoconhecimento, era tudo que a gente precisava para se livrar da Matrix, né? Então, assim, mas a música faz parte de mim, né? Isso, não tem como. Essência, eu sou música, né? aliás, você e tantos outros terapeutas que já cuidaram de mim ao longo dessa minha jornada já disseram que a música faz parte da minha vida, dessa e de outras vidas, né? Isso que eu pedi, fala um pouquinho da música também. Claro que falo. Não, então, como musicoterapeuta, eu trouxe para vocês hoje alguns mitos e algumas realidades que eu achei interessante trazer para a gente conversar, tá? Até em termos de orientação mesmo, porque a musicoterapia ainda não é reconhecida como terapia, né? Tá lá no Congresso há um tempão, mas não assinam, não liberam, porém já é reconhecido pelo SUS, né? Então você já tem atendimento e tudo mais. Só que aí virou uma moda, e aí qualquer músico virou musicoterapeuta, e não é, gente. Tem toda uma formação, tem todo como qualquer formação, claro que a teoria não é tudo, você precisa da prática, você tem que ser intuitivo, você tem que ser sensível, é claro que sim. Mas, olha, a pós que eu fiz foi do Conservatório Brasileiro de Música, no centro do Rio, e uma pós intensiva. Foram 3 períodos de 15 dias direto, vi inclusive gente do exterior fazer, entendeu? Então, assim, o que eu acho importante, por exemplo, que é um mito, que eu quero aqui já botar aquele xizinho em cima assim, não achem que música clássica é a solução para quem está agitado ou para quem está... Olha, isso é interessante, porque às vezes tem gente que se irrita, mas né? Mas na hora as pessoas falam assim, põe música clássica para acalmar. Calma, se a tua referência de música clássica, quando bebê, por exemplo, foi muito ruim, foi negativa, se na tua casa teus pais, quando estavam felizes, ouviam rock and roll, é o rock and roll que é a tua referência, que é o teu oásis. Olha só. Né? Eu lembro de uma professora minha, a Adriana Rodrigues, na pós, que ela falou assim, gente, para mim, o sofrimento era música clássica quando eu era criança, porque eles botavam na hora que eles obrigavam a gente a dormir na creche. Nossa. Então, para ela, a referência era essa. E ela falou que às vezes ela estava no metrô e ouvia música clássica. Ela ficava... Então, isso é um mito, assim, né? Que a gente... Verdade, porque todo mundo acha, não... Tem as geometrias sagradas e nananã. E aí a pessoa olha e fica toda tensa, assim. Um outro mito é você fazer o oposto da energia da pessoa. Então, vamos voltar ao exemplo da pessoa que está muito agitada, né? Aí você entra, seja com música clássica ou com uma bossa nova, enfim, com uma canção de niná. O ideal é você entrar na energia da pessoa. Então, se essa pessoa gosta de um samba, entra no samba. Depois você vai trazendo ela para bossa nova, entendeu? Se a pessoa gosta de um rock and roll, você entra no rock and roll e depois você vai trazendo para
para uma música clássica. Então, o ideal é que você entre na sintonia que a pessoa está, no ritmo dela. E aí a gente entra na coisa básica, né, da musicoterapia, que são os sons, não é propriamente a música, né? São os sons. Nós temos sons no nosso corpo todo, e a nossa primeira referência de som é na gestação, enquanto nós somos feto. Coração da mãe, estômago, respiração, né? São os sons que são os nossos sons primeiros, assim, de referência de acolhimento, né? Então, esse é um terceiro mito, de que tem que ser música, não necessariamente. Você pode fazer musicoterapia com som. Exatamente. Olha só, com que som. legal. Os bebezinhos pequenos, por exemplo, não tem como você pedir para um bebê de 1 ano e 2, 1 ano e 3 meses, para que faça um som harmônico. Não é, um caos. Imagina você botar 4, 5 bebês numa turma, lógico, com os seus devidos responsáveis, ou quando é em escola com o professor e tal. Mas assim, eu não vou pedir para eles fazerem uma harmonia de som. Não, é para fazer barulho, né? Porque aí o som, ele vem para quê? Ele vem justamente para te organizar emocionalmente. Ele vem para te estimular o cérebro em todos os... Porque a música, ela tem esse poder de estimular os 2 hemisférios do cérebro ao mesmo tempo. Então, ela é muito potente. Sem falar que, por ser muito lúdica, né? Os bebês, no caso, e às vezes as pessoas que estão... Às vezes não, sempre quando as pessoas estão com algum problema de reabilitação motora, por exemplo, e precisam né, desenvolver uma parte motora que esteja ali prejudicada. O que acontece? Por meio da música, por ser prazeroso, vamos supor um reco-reco. Você pega e faz esse movimento aqui. Parece massagem, né? Cara, tem várias coisas ali que dá para fazer massagem. Eu pegava os pezinhos dos bebês com vários instrumentos. Aí tinha o geladinho do chocalho. Gente. Aí depois tinha a palha do cachixi, né? Tem toda essa... Fiquei até arrepiada agora. Mas o que eu quero dizer é porque você... por meio dos instrumentos, você vai construindo uma harmonia interna, mesmo que externamente esteja uma bagunça, né? E o som, ele não necessariamente ele é ordenado, ele é coordenado. Com os bebês isso é impossível. Mas o que eu estava falando do reco-reco é o seguinte, esse movimento aqui, por exemplo, se a pessoa tiver com uma dificuldade motora, sofreu um acidente de carro, né? Como foi com a Herbert Viana, lembra? Do Paralamas, que foi, acho que de parapente, não sei, aviãozinho motor, né? Alguma coisa assim. Pois monomotor, não sei. Até se vocês souberem, coloquem aí, por favor, nos comentários, porque é legal pra gente. Eu realmente não me atento a essas coisas. Mas, por exemplo, você fica fazendo 30 vezes, todo dia, esse movimento, é um saco. Agora, se você está fazendo esse movimento na música... E traz um som, traz uma... Né? É verdade. Já passa a ser lúdico, passa a ser gostoso. Né? Então, é bem legal. Então, eu queria trazer para vocês um pouquinho... Eu sei que a gente não tem muito tempo, né? Mas eu queria trazer para vocês um pouquinho dessa questão desses mitos, porque... Né? E eu me sinto mais uma musicoterapeuta do canto do que do instrumento propriamente dito, porque eu não toco um instrumento, né? Meu instrumento é minha voz. Isso você toca. Eu mesma. Então, assim, qualquer um de nós pode usar a música como recurso para acolher, para acalmar, para equilibrar. Porém, quando você vai a um musicoterapeuta, ou seja, quando você está buscando uma terapia por meio da música, tem que ser um profissional que seja qualificado. Até porque depende da necessidade, do que a pessoa traz ali no processo, a idade também, né? Então, é um pequenininho, ele está ainda aprendendo o que é o mundo, né? As texturas e tal, então é outra história, né? Mas isso também vai gerando autoconhecimento na pessoa, porque ela vai sendo estimulada para fazer depois, até descobrir os sons dela, né? Descobrir o movimento dela, né? Eu acho que, no mínimo, é uma meditação ativa. Né? A música, para mim, pessoalmente, ela tem esse poder de me conectar com a minha essência, com a minha centelha divina, enfim, e de me trazer para o momento presente. Então, eu acho que, no mínimo, é o mínimo. Eu vejo muitos ganhos, tá? Mas é o mínimo. Agora, tem uma questão também, que eu nem botei nos mitos, mas agora eu me lembrei que é importante também. Um outro mito é assim, todo autista gosta de música. Não. Porque a música, ela se não é bem tocada, ela é barulhenta. E dependendo do volume, ela pode ter agudos muito, né, estridentes, ela pode ter graves muito,
né, muito pesados, assim, muito baixos, né? Então, o autista, ele tem esse hiperfoco, né, essa sensibilidade, assim. Então, você também tem que tomar cuidado. Se for um nível de suporte 2 ou 3, por exemplo, é possível que ele não goste de música. A musicoterapia, nesse caso, não é recomendada. Já no caso de suporte 1, quase sempre é. Criança também ajuda muito. Eu cheguei a trabalhar com alguns autistas. E a gente costuma ter um resultado muito bom. Mas não dá para generalizar, entende? Difícil. Funciona para um e não funciona para o outro. Como qualquer terapia. Eu vi esses dias rodando nos rios, né, do Instagram, que era um menino autista, mas na verdade a dificuldade dele era porque ele não conseguia se comunicar direito. E aí quando eles conseguiram desenvolver uma forma dele falar para as pessoas, ele, por exemplo, ele estava na primeira série e depois já jogaram ele para a faculdade. E aí o pai dele começou a perceber que ele tinha um som e uma sinfonia interna. Então, como o pai era maestro, ele começou a entender que o filho queria passar uma sinfonia. E falou assim, olha, essa é a sinfonia e a frequência que tem dentro de mim. Então, quando você fala isso, você fala assim, nossa, eu fico imaginando que sinfonia tem dentro de mim. Não, e com os bebês, isso é tão evidente, porque assim, como eles estão nesse processo, né, de transição, né, de acabar com essa simbiose da mãe, né, de se entender como um ser sozinho no mundo. E aí, quando você entra com os instrumentos rítmicos de percussão, são os mais próximos do seu batimento cardíaco, da sua respiração, né, e eles se sentem muito à vontade. Às vezes é até melhor você utilizar do que um instrumento harmônico. Né? Porque para ele é uma referência. No caso dos bebês, que é onde é minha praia, né, gente? Mas isso se aplica também a várias... No xamanismo a gente usa o tambor para conectar o coração, mãe terra, né? Ajustar a frequência mãe terra, coração. Eu amo o som do pau de chuva, por exemplo. O pau de chuva tem um som que não tem, assim... Você se conecta com a natureza naturalmente, né? Você sabe qual é aquele que faz... Aquilo, acho que no xamanismo também é usado, né? Sim, não? Pau de chuva. Pau de chuva. Porque, assim, então tem uns... E se você for ver, são todos muito rústicos. São todos muito da nossa origem, né? Esses instrumentos todos que nós falamos aqui são da nossa origem. O cachixi, pau de chuva, tambor, chocalho, pensa. Né? E é uma coisa que vai trazendo para ancestralidade, total. Né? É muito legal. Eu acho muito interessante. E como conecta, né? Você vai lá no terreiro de Umbanda, a hora que o povo bate aquele tamborzinho. Oh, meu Deus! Não é impressionante? É impressionante. Eu até quero fazer uma dinâmica aqui, se você me permitir, claro, de uns 2 minutinhos. Posso fazer agora? Uhum. Então tá, gente, eu fico sempre tensa. Como eu sou apresentadora, eu também fico tensa com o apresentador por causa do horário. Tá tudo certo, pode deixar. Então, ok, eu vou pedir para você, assim, vou propor para vocês, claro, né? Faz quem quiser, mas eu vou propor uma dinâmica que foi intuída para mim semana passada. Ai, que legal, olha só. Na verdade, intuída diretamente da Tati para vocês, hein? Presta atenção. Na verdade, é uma dinâmica maior. Eu já trouxe uma outra vertente dessa dinâmica que me foi intuída para a gente fazer hoje aqui com vocês. Então, claro que quem estiver dirigindo, gente, trabalhando, não feche os olhos, mas se for possível para você nesse momento, feche seus olhos. A gente vai fazer uma respiração inicial só para dar uma acalmada. Então, aquela respiração de bebezinho que infla a nossa barriga e relaxa o nosso peito 3 vezes. Vamos lá, inspira. Expira. Inspira pelo nariz. E expira soltando pela boca. Mais uma vez, inspira. Expira. Agora vocês mantenham os olhos fechados e se conectem somente com a vibração da minha voz. Tolhanse, tolhanse, kokoado kono hoso michija, tenjin sama no hoso michija,
ちょっとしてくださんせ。ご用のないものとしゃせぬ。この子の七つのお祝いにお札を納めに参ります。行きはよいよい帰りは怖い。怖いながらもtolerância, tolerância. Sinta toda essa onda de energia, essa onda sonora entrando no seu campo. E nesse momento se conecte a sua criança interior. E lembre qual é a primeira música que vem à sua cabeça. Qual é a primeira melodia, ou a primeira letra, a primeira canção, o primeiro som. Conecte-se com essa energia. Se você quiser, inclusive, você pode entoar essa música. Começa sussurrando baixinho. Se deixa abraçar pela sua própria voz. E vá aumentando o som, o volume da sua voz. Até você se sentir confortável. Agora olhe para aquela criança interior que você se conectou e veja que você está conectado a ela por meio dessa sua canção. E quando você precisar de um porto seguro, respire e se conecte a essa música que veio para você hoje. Agora, no momento que você sentir que está confortável, respire fundo, abra os seus olhos e venha para o momento do aqui e agora. Gratidão. Gratidão, olha só que presentão, hein, gente? Começando o ano abraçando a nossa criança, assim. E é uma música japonesa, né? Pois é, por que eu escolhi uma música japonesa? Porque as pessoas não vão ficar presas à letra. Ai, que ótimo. É né? que eu Pra não conhecia. Ai, jura, Marta, que delícia. É da minha infância. Ai, que coisa linda. Mas olha, que presente, né? Você ficou até emocionada, Aham. que lindo. Eu sei que em São Paulo, inclusive, nós temos uma colônia aqui, grande eu acho que a maior japonesa. colônia de japonês do mundo, Sim. fora do Japão, é em São Paulo. Mas é como o programa vai para todo mundo, né? Para o Brasil inteiro sim, e para o exterior. perfeito, não, Eu escolhi uma perfeito. música na qual as pessoas não ficassem presas à letra em si, porque o que importa é a conexão da melodia. Claro Não, que eu sou perfeito. profissional, sou afinada, Uhum. claro, mas assim, o que importa é a gente lembrar que o que é a música são ondas sonoras. E frequência, É frequência. né? E o que nós somos? Nós Frequência. somos frequência. Então, é uma forma da gente estar acessando a nós mesmos Olha e que nos lindo. reconectando com a energia do próprio planeta. Ai, obrigada, Tati. E é engraçado que aqui eu sempre uso o triângulo, né? Hoje você foi meu triângulo presencial. Muito bom, um grande presente pra Que bom. gente. Gente, se vocês gostaram, curta as redes da Tati, é Tati Pinheiro Oficial. Sim. Né? No Também YouTube, no Instagram é Instagram. @tatipinheiro.oficial. Ah, esqueça do ponto. E também, se você quiser ver esse vídeo, ver outros vídeos também, lá da Hathor _ Spaco, tudo junto, ou Spaco Hathor no YouTube, vai estar esse vídeo, vai estar os cortes também, e mais coisas que você quiser. Então, gratidão, Tati. Gratidão a todos E da aí- Vibe Mundial. Gratidão, Marta, Gratidão e- pelo teu acolhimento. Vamos lá, né, com a nossa criança interior. Valeu, galera. Obrigada. Tchau, tchau.